Essa agora não deu tempo nem de tomar o café, viu, gente? A gente já voltou. Quero mandar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando e uma boa noite àqueles que estão acompanhando através do Portugal no nosso canal do YouTube, né? O canal da editora Ser Poeta. Esse lançamento é um dos lançamentos que a gente tem, mais uma vez, a expressividade da escritora pernambucana feminina. Interessante que a Bienal sempre tem uma representatividade feminina enorme. A gente acompanha algumas bienais no estado e fora do estado e a gente vê que a maior representatividade na literatura é masculina. E eu sempre fico me perguntando o porquê isso. Então, a gente consegue responder. Às vezes é por falta de oportunidade mesmo e de não querer procurar as escritoras femininas, né, que estão aí produzindo a 1000 por hora, se empoderando, falando sem nenhum medo de censura e enfrentando, sobretudo, esse momento de retrocesso. Então, você ter hoje, lançando na Feira de Literatura Independente, um livro que só no seu título já diz a força que tem, eu estou até pegando aqui com calma, porque não é só dos dedos das deusas que sai faísca, não. Desse livro aqui também está saindo faísca, viu, Conceição? Então eu quero chamar para a mesa Conceição Rodrigues. E para bater esse papo literário, eu quero chamar Raquel Lins, cientista, ativista e também uma das representantes do Pernambuco Transparente. Conceição, muito obrigado por aceitar o convite. Quem me apresentou a sua arte, a sua literatura, foi uma amiga agora em comum, a Yaranda Barbosa, né, que eu costumo dizer que é patrimônio já material, intelectual, literário de Pernambuco. E muito obrigado por ter vindo à terra das Verdes Colinas. Você também, Raquel. A palavra é sua, Conceição. Por favor, nos diga o segredo e a força das deusas que estão aqui neste livro representado por você nesta obra. Oi, pronto, massa. Olha, gente, em primeiro lugar, boa noite, né? Já estamos no finzinho da tarde, eu creio que já chegamos à noite. Eu estou muito feliz de estar por aqui com vocês. Antes, eu queria agradecer a oportunidade, o convite, dizer que me emocionei várias vezes aqui, sobretudo ouvindo o coral, né? E dizer que o ser humano ele só é completo se existe arte na vida dele. A gente não existe só para trabalhar, pagar conta e fazer papel de robô, né? A gente é humano. Do mesmo jeito que a gente precisa do alimento para o corpo, do pão, da proteína, a gente precisa do alimento para o espírito. E o que alimenta o espírito se chama arte. Eu ainda não conheci nada mais eficaz. E a arte é um direito humano, não é? Eu evoco aqui o grandioso Antônio Cândido, que falava na arte e na literatura como um direito. Então, um povo que não tem acesso à arte, à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, não pode ser feliz. Não pode ser feliz um povo que não tem acesso a isso. Então, para mim, é uma honra estar aqui e vendo o movimento que esse jovem, esse menino, está fazendo com a força assim gigante, né? Que a gente vê realmente a arte em movimento. Então, para mim é uma honra estar aqui, cara. Me emocionei diversas vezes e continuo emocionada, né? E não vou esquecer desse dia tão cedo, viu? Dito isto, vamos embora para falar um pouquinho de literatura. Hoje eu vim para falar dos meus livros. O mais recente é esse aqui. Se chama Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, não é? Meu primeiro livro saiu em 2020.
mas eu sou escritora há pelo menos 30 anos. E eu digo, ó, a banda está chegando agora, eu estava dizendo, o coral quer dizer, que me emocionei diversas vezes com vocês, a coisa mais linda. Parece que traz um pedacinho do céu para a terra, né? E dizendo que a gente sem arte não pode sobreviver, nem viver, não há existência. Lindo, lindo coral. Sim. Aí, né, Os Dedos das Santas, que é esse mais recente, foi lançado, saiu em 2021. O que precedeu ele foi Molhada Até os Ossos, que está aqui também. Mas eu escrevo há 30 anos, né? E a literatura me salvou. Por quê? Através da literatura, eu pude expressar tudo que me revoltava, tudo com que eu não concordava, tudo aquilo que humanamente eu não tinha como reagir, ou colocar minha raiva, ou colocar minha decepção. A literatura fazia esse papel, não é? Então, para algumas pessoas é questão de vida ou morte ter a arte para lhe valer, né? Mas para todos os seres humanos importa muito a arte. Quem teria sobrevivido a esta pandemia se não tivesse a oportunidade de ouvir uma música, de assistir um filme, né? Quem de nós teria sobrevivido? Então, essa pandemia nos mostrou muita coisa e nos ensinou muita coisa. Infelizmente, muitos não vão aprender, mesmo tendo passado por tudo isso, né? Mas esse papel fundamental da arte. Eu quero ler para vocês um poema. Posso ir lendo, fazer esse bate-papo e lendo? Pronto. Porque senão eu vou... Nós gostamos, sim, poesia. Pronto. Esse poema se chama Gotíssima Serena e é desse último livro aqui. Gotíssima Serena. Estou com a gotíssima serena, amolando minhas unhas de tigre, passando o meu batom de fogo, enquanto folheio o jornal do século passado. A peste bubônica não será páreo para o regurgito das tripas, para facareando o bucho dos meus desafetos. Estou com a gotíssima serena, com meus olhos de espadas sacando curiscos, com meu revólver de prata, atirando flecha no alvo. Hoje, a besta cigana sou eu. Estou com a gotíssima serena, convidando os diabos para dançar comigo, por cima das brasas eternas, com as saias de pombagira. Posso ler mais um? Vou ler mais um. Enquanto eu vou procurando aqui, eu quero dizer que Os Dedos das Santas é um livro dividido em 4 desatos. Embora ele seja poesia, ele é como se fosse também uma peça de teatro. Então, a primeira parte do livro, né, que é o primeiro desato, ou o ato 1 do que seria uma peça de teatro, se chama Desato Primeiro. A verdade é obscena. É possível que todos sofram, até Deus. Então, Deus está nesse primeiro momento da obra poética em que se coloca uma crítica social muito forte, né? É a representação desse momento político no Brasil e no mundo, de esmagamento, sobretudo da cultura, sobretudo daquilo que nos torna humanos. Então, essa primeira parte do livro faz uma crítica muito grande a isso, né? Deixa eu ver aqui. Falei, não achei meu poema. Pronto. Vou ler um que se chama Mais a Poesia. Tudo se acaba, minha gente, mas a poesia vai ficar. Quando o mundo acabar, vai ficar a poesia pairando no universo, no meio do nada. Olha. Vou ler esse aqui, tá, gente? Mais a poesia. Nada restará do poema, cultivado nos pomares de vísceras, do corpo que se encheu de sensações para desaguar na pena.
Nada restará dos tubarões voadores, do parto dos unicórnios, da menina fazendo cabana debaixo da mesa. Nada restará do movimento das saias girando ao vento, vermelhas, dos braços, cotovelos e dedos, do som, do peito da mão arrastando no papel, linha por linha. Nada restará do poema declamado, das estantes e bibliotecas, dos óculos, das vistas cansadas, dos prêmios e motocicletas, do desejo de permanecer que eu não tenho. O Big Bang, o Apocalipse, inúteis, pretéritos, o sangue, os ossos e carnes, alimentos da terra. E lá no cume do universo, na casa do Deus imaginário, na roda gigante de estrelas, nem verbo, mas a poesia. Davidson, tu quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Senão eu vou emendar, que vou ler o livro todinho para o povo. Quero sim. Veja bem, eu estou impressionado com a força que os textos têm nas capas, né? É santo, eu já falei Deus aqui, ainda aumentei mais aqui as mulheres que estão contidas nessa obra. E eu pude acompanhar um pouco nas redes sociais, desde que te conheci, vi que você já tem uma militância muito grande, sobretudo na literatura, na poesia. E eu queria que você falasse um pouco dessa exclusão, a palavra é essa mesmo, que a gente tem na literatura feminina, porque a gente sabe que a literatura, além de a gente estar hoje num movimento literário de resistência, mas a gente sabe que o espaço da literatura ainda é um lugar de uma certa classe, não é? E a gente fica sendo tido como os marginais que vivem a esta classe. Então eu queria que você falasse dessa sua coragem de estar publicando livros com esses títulos, com esses poemas fortes e sem medo de se expor pela essa sua militância e sendo liberta e sendo livre como toda mulher deveria ser no nosso país. Olha, gente, assim, se arte é difícil de maneira geral, parece que a literatura ainda é um pouco mais difícil por ser algo mais trabalhoso para quem queira vivenciar. Ele vai ter que sentar, ele vai ter que ler, ele vai ter que se entregar. Não é um tipo de arte tão direta, tão invasora do espírito como a música, por exemplo, né? Já é um tipo de arte um pouco mais difícil num país que não tem a cultura que deveria ter de leitura. A gente lê, mas a gente ainda lê muito pouco. E está aí o resultado, né? Um país que não está sabendo votar, que não está sabendo se organizar, o caos geral. Dito isso, além da literatura ser algo complicado e difícil, a literatura para a mulher, para as pessoas pretas, para as pessoas trans, para toda a comunidade LGBTQIA+, as pessoas dessas condições, né, mulher, pessoas pretas, mas encontram ainda mais dificuldade. Eu me lembro dos 30 anos que eu escrevo, quantas vezes e quantos homens e quantas pessoas poderosas que eu revisava o livro, que eu trabalhava para eles e não tinha condições financeiras de publicar. Quanto daqueles podiam ter me chamado, Cecita, vem cá, eu te ajudo. Bora Ninguém nunca fez. Foi preciso, no dia que eu botei cismei da pipoca que eu ia publicar, aí eu mandei os originais para uma editora de São Paulo, de gente que nunca me viu na vida e recebeu os meus originais, né? Mas sendo mulher é mais difícil. Pelos meus temas serem temas tabu, como questões de vida, de morte, de sexualidade, passa pelo suicídio, passa por questões políticas, não é? Tem uma clareza muito grande e não tem medo dos temas que enfrenta, nem das palavras que vai usar.
Porque se é para você se entregar, se é para você escrever, seja em que arte for, você for pensar nos milindres daquilo que estão achando de você, que não é você, é seu eu lírico, ou é a sua voz, ou é seu narrador. Você for parar para pensar isso e colocar algum tipo de censura na sua escrita, para mim não vale a pena. Então, o livro é meu, eu vou publicar e eu vou fazer do jeito que eu entenda que me realize enquanto ser humano. Então, para a mulher, para as pessoas pretas e para todos os que eu citei aqui, tudo é mais difícil. Para quem não tem dinheiro, também tudo é mais difícil, né? E eu venho andando há bastante tempo, viu? Já estou bem sambada no meio literário. A gente vem lutando muito. Quando a porta não se abre, a gente vai lá e inventa a porta. Se não tiver uma janela, a gente inventa a janela. Se não tiver, a gente faz no meio da rua. Se for para ir recitar poesia no meio da praça, se for para oferecer aos estranhos, você nunca viu na vida, e falar e mover com o mundo. Se ninguém quiser escutar, a gente fica falando sozinho. E esse é meu caminho, entendeu? E vai ser sempre. Quem quiser gostar, goste. Quem não quiser aceitar, não aceite. Não é? E é isso. É um ato de resistência, né, gente? Deixa eu passar a palavra para a Raquel, porque eu sei que ela também tem a contribuir, a falar, porque é uma outra mulher que está ocupando um espaço que é, por sua maioria, por homens, né, que é o espaço político, é o espaço do caminho da justiça, enfim. Raquel, a palavra é sua. Gente, é um prazer imenso estar aqui hoje falando com vocês. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? David, eu queria começar parabenizando, como todos fizeram aqui. Sem dúvidas, eu diria que é um presente e um avanço de fato concreto para a cidade do Moreno, que já seja a 6ª edição. Eu faço um trabalho de formiguinha, como você faz, David, que eu me formei na primeira turma do curso de Ciência Política da UFPE, é um curso um dos melhores do país hoje. E assim que me formei, vi que era muito difícil essa questão de trabalhar com administração pública, ser gestor público, que era a minha grande vontade, cuidar das pessoas. E nunca fui candidata, não sou candidata, mas eu vi que o principal era que a sociedade tinha dificuldade em se reconhecer como alguém que detém direitos. E com esse conhecimento de ciência política, diante da gravidade da situação, né, que nós estamos atravessando uma crise política já há muitos anos, eu resolvi abraçar a luta por uma lei que nós conhecemos como Lei de Acesso à Informação, a luta pela transparência, e fundei, já em 2018, já vai fazer 5 anos, o Pernambuco Transparente. Ele tem um site que vocês podem conhecer, pernambucotransparente.com.br, seguir no Instagram. E além de ser dedicado à promoção da transparência pública, justamente para que a sociedade fiscalize políticas públicas, o que está sendo gasto, como está sendo feito as nossas políticas públicas. E, inclusive, conheci o trabalho do Davidson justamente porque o foco do Pernambuco Transparente é toda a região metropolitana. E nos próximos dias eu devo lançar um conteúdo só para a área de cultura. Já está até a abertura dela já no site disponível, que vai ser Cultura para Todos. Então, toda essa percepção de vocês, como músicos, como escritora, de que a política de cultura ela é uma zona árida, ela de fato fica de fato compreensível quando à luz, né, justamente da transparência. Graças aos dados que hoje públicos do orçamento que está disponível para a sociedade, a gente encontra que, de fato, não chega a 1% dos orçamentos municipais das nossas cidades metropolitanas, inclusive cidades aqui em Jaboatão do lado, né, muito rico, não investe 1% do orçamento, e sequer possui um plano municipal de cultura. Então, eu diria que a nossa cultura pernambucana é, de fato, um grandioso exemplo de resistência da sociedade civil, que apesar de todo esse descaso, de toda a ausência de governos
disponibilizarem políticas culturais de fato, a sociedade lutou incansavelmente pelo que nós somos hoje, reconhecidos como uma grande fonte de cultura, de produção de cultura em diversas áreas. O primeiro conteúdo que será liberado, que a intenção é de fato contemplar o que seriam os setores de cultura, será justamente o de literatura. Então, nos próximos dias vai estar disponível todas as iniciativas da sociedade civil, qual é o percentual de gastos que as prefeituras realizam, se possuem planos municipais. Então, a iniciativa do Pernambuco Transparente é colocar o conhecimento da ciência política e do que nós temos já, o que a transparência já nos possibilita enxergar, para que a sociedade compreenda o que está sendo feito e agora possa cobrar melhor políticas públicas, né? E uma outra área que já está quase pronta justamente é de música, que é uma área que nós temos o privilégio de ter corais universitários, nós temos o privilégio de ter bandas centenárias, que nunca arrefeceram o ânimo, continuaram capacitando crianças, jovens, quem chegasse lá. E mais do que isso, acho que é o que nós estamos vendo aqui hoje, é que a cultura nos abre as portas da cidadania. É a partir daí que nós enxergamos como é o nosso entorno, como é a nossa realidade. Nós exercemos a partir disso um senso crítico. Então a cultura ela é fundamental, como vocês já destacaram aqui, para a nossa existência como ser humano. Ela é o pão, a água, é algo tão essencial, né, como que nosso alimento, vamos dizer assim. E outra será de música, que já está pronta, e outras conselhos municipais de cultura, porque isso é fundamental para que todos aqui sejam contemplados, como tenham segmentos de fiscalização nas suas cidades do que está sendo feito nessas políticas. É um prazer imenso estar aqui hoje, justamente nessa cidade de Moreno, e eu digo que são iniciativas como essa que me permitem dizer com alegria que meu estado onde eu nasci e onde eu resolvi dedicar a luta, como o Davidson está fazendo pela cidade dele, para que a gente avance, para que a gente tenha meio ambiente uma sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, cultura, educação, saúde, porque o nosso povo merece. Nós estamos aqui hoje num domingo, né, mostrando que nós queremos a cultura, que nós queremos que nossos direitos de acesso à cultura avancem. Então, eu queria encerrar minha fala aqui, parabenizando a Conceição. De fato, eu, como mulher, digo que tudo é mais difícil, né? E estou aqui até com uma camisa que tem o símbolo do gênero feminino, que de fato foi... A gente vê, todo dia eu acordo assustada com a violência contra a mulher no estado de Pernambuco e no país. E em símbolo de livros, né? Eu acho que eu sou fã de grandes escritoras, como até estrangeiras, Agatha Christie, a própria escritora Virginia Woolf. São autoras que foram consagradas, mas que pouca gente sabe da sociedade. Que a Agatha Christie escreveu, inclusive, mais de 50 livros, mas pouca gente sabe que elas foram escritoras autodidatas. Elas nunca tiveram acesso à educação. Então, para elas foi uma vida que foi de resistência o tempo todo, inclusive para aprender a ler e escrever. Então, é uma mensagem que eu queria dizer para vocês, que a luta por ter uma sociedade diversa, que respeite mulheres, negros. Aqui está eu adoro a força, né, que é felicidade, porque está essa palavra tão linda que nós precisamos ter felicidade, feita por alguém que abraça a sua negritude, aí, inclusive na aparência, né? E eu acho que isso é a força do que a gente precisa para o desenvolvimento do país. Estamos vendo aqui mulheres, negros, diversidade, né? Então, é isso que eu desejo para Morena, é isso que eu desejo para Pernambuco. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos juntos, né, lutar para um país mais forte. Obrigado. Deixa eu voltar então para o lançamento de hoje, dessa noite. Conceição, eu queria que você falasse de como teve o insight
para escrever o título deste livro. Os dedos das santas costumam faiscar. E a capa tem representatividade aqui de uma deusa que eu gosto muito da mitologia indiana, é Kali, né? Essa deusa forte, sim, que, se brincar, é uma das deusas mais antigas da história da humanidade. Não é só da Índia, não. Eu achei essa capa muito, muito bonita. Como foi esse insight? Olha, a capa é de um artista chamado Matheus Matias, de São Paulo, da própria editora. O livro, ele fala muito das deusas e das mulheres, de mulheres bíblicas, fala de Jezabel, de Santa Catarina, de Maria Madalena, né? Vai falando dessa mulherada toda. Os dedos das santas costumam faiscar, realmente aí tem uma representação do feminino, dessa força da mulher, né? Porque até, se a gente for parar para pensar, a historiografia até da religiosidade, não é? De certa maneira também exclui a mulher, né? Cadê o livro de Maria Madalena na Bíblia, que também escreveu, não é? Então teve todo esse remeleixo aí para que sempre vá se abafando a mulher, não é? Então é uma maneira de trazer também essa representatividade do feminino, que na minha escrita é muito forte, eu não tenho como fugir disso. Eu posso ler mais um poema? Você pode fazer o que você quiser. A casa hoje é nossa, a casa hoje é sua. A casa do povo. Pronto. Então, depois eu queria ler também um poema de Molhada até os Ossos. Molhada até os Ossos, gente, que também está aqui. É um livro que trata muito do feminino, da sensualidade, da sexualidade, da liberdade. Eita, pega aí, por favor, para eu mostrar a capa de Molhada até os Ossos. Esse vermelhinho obrigada, meu amor. Olha, gente, esse aqui é Molhada até os Ossos. Esse livro aqui trata muito do feminino, inclusive das águas. Por isso que o nome é Molhada até os Ossos. E todo mundo fica, por que Molhada até os Ossos? Cada um vai dar a conotação que ache que cabe, né? Mas trata muito de questões femininas, como a gestação, essa mulher água. Já os dedos das santas costumam faiscar, o elemento aqui é mais fogo, é mais social, é uma crítica mais feroz e mais quase que violenta. É um livro mais violento, né? Tem uma questão de rebelião e rebeldia muito forte, inclusive a forma da poesia, né? Daquilo que dizem que deveria ser a poesia. Ou é um soneto, ou tem que ter a rima. Aí eu procurei fazer uma desconstrução muito grande, com relação, inclusive, à pontuação. O livro todo não tem vírgula. Só um certo trecho que eu botei vírgula em todo canto, para dar uma sensação de sufocamento ao leitor. Vou ler Coração de Boi, viu? Coração de Boi nos dedos das santas. Coração de boi. Eu tenho um coração de boi batendo fora do peito, cheio de cavidades e morno como água de banhar bebê. Eu tenho um coração de cavalo solto e curiscos, um coração sem carcaça, no meio das touradas e castanholas, onde, para a exultação dos livres, o bicho fez do homem sarapatel de miolos. Eu tenho um coração de fogos e artifícios, que estoura na contagem progressiva, deslizando a caetana, lambendo o meu rosto, esfrega revólver no peito. A marca Gilete levou o couro e deixou a barba. Eu tenho um coração de vaticínio, cheio de verdade sem conveniência, de boca costurada pela malícia. É só puxar a chave de granada para que ele fique mínimo e pronto, virou cisco. Meu coração cilíndrico foi pisoteado na Boate Kiss, ficou perdido nos escombros do Afeganistão.
esquecido com a chave e a carteira em cima da mesa, no chão do banheiro, papel usado. Meu coração é um presente que alguém disse que iria dar, depois e nevermore. Já não confio nas cartomantes, embora minha fé venha do mapa astral. Eu tenho um coração leitor de entrelinhas, de pernas cruzadas, com todas as vírgulas e reticências e aspas, deitado na via férrea, esquecido do trem, assistindo ao filme das nuvens e escopetas. É só triscada e alfinete que ele flutua, fazendo barulho de bexiga, esvaziando. É como fazer exame de vida em quem já está morto, de joelhos dobrados, um coração de monstro, disforme e flácido, gelatina tutti-frutti, pela geladeira pingando restos e inseticidas, do agro, que é pop, do ego, que é tech, peito trêmulo de velha nova. Eu tenho um coração apertado e tímido, de cera caliente, astigmatismo, dança bachata e dorme hinos, desdenha do arrebatamento. Meu coração de cobertura, ferro e glacê contorcido, açúcar enciclopédico e motor artesanal. Abre todos os dias as janelas do sol a pino, para dizer aos palhaços que a lona é o universo. São 10 cigarros para fumar um só dedo. Eu tenho um coração de parada sem cocaína. Eles me apedrejam para o bem da minha alma. Eles me torturam para o bem do meu espírito. Meu coração convalesce e é cínico. O carnaval deste ano faleceu. Acabou-se. Alguém na plateia tem pergunta? A plateia está tão tímida hoje. Mas vamos lá. Nessa sua trajetória literária, eu gostaria que você falasse da evolução que foi a publicação do primeiro livro, as dificuldades, para chegar até o lançamento de hoje. Como foi toda essa trajetória? E você pode primeiro ler sua poesia. Fique à vontade, viu? Olha, eu escrevo há pelo menos 30 anos, né? E fui participando de concursos literários, porque quando você ganha um concurso literário, geralmente publicam sua obra. Sempre eu ficava de finalista e nunca conseguia publicar. Aí fiquei de finalista com um livro meu, que é um romance, né? Uma narrativa longa. Fiquei de finalista com outro livro meu de contos, que são micro-histórias, e estava com os livros de poemas engavetados. E até então não tinha mandado para nenhuma editora. Aí, como eu já tinha dito, um dia eu cismei da pipoca e mandei para a editora Patuá, que é uma editora de São Paulo. Não conhecia a Ser Poeta, senão tinha mandado para você. O próximo. Mandei para a editora Patuá e com um pouco mais de uma semana eles retornaram, né, dizendo que o livro havia sido aceito, que no caso foi esse aqui, Molhado até os Ossos. E assim que completou um ano dele, eu disse, eu vou mandar outro, para ver se aceitam. E no mesmo dia também já recebi a resposta positiva, né? Eu estava querendo uma oportunidade de publicar através de concursos, não é? Ou de publicar gratuitamente. Apesar que hoje a gente tem os coletivos para juntar o dinheiro e conseguir publicar o livro, né? Tem muita coisa sendo feita para ajudar quem quer publicar. No tempo que eu comecei, há umas décadas, não tinha tanta coisa assim, não. Não tinha tanta movimentação para ajudar um autor a publicar, não. Mas, né, enfim, estão aqui, os meninos, são 2, né, e tem mais 9 engavetados. São
11 livros prontos, né? E eu queria ler para vocês. Se eu já estiver aborrecendo, esse é o último. Porque a gente nunca tinha se visto, né, pessoalmente. Quando se vê uma mulher, uma metralhadora de poema. Então, gente, esse aqui é de molhado até os ossos. Se chama A Mulher das Sete Saias, uma mulher cáustica. A mulher das sete saias abarca em suas barras o mundo todo e todos os homens. É metafórica, magnética, pneumática. A mulher das sete saias está nos portos, postes e bares. Está quando quero escutar os pássaros pintados nas paredes de Hiroshima. É epilética, concentrada, esquizofrênica, de carnes moles, é reconvexa e umidade. A língua até a úvula esterilizada. A mulher das sete saias tem a boca costurada de linha preta, as pernas entreabertas, ilhadas de pelos brancos, há 30 séculos emparedada, poieses das folhas craqueladas, 70 mil cacos de um só estampido, num estouro interno, é a alegria das coisas mortas. Vejo pela janela que dá para a janela do meu umbigo, trepa com todos, eu orgulhoso tenho apenas 10 dedos. A mulher das sete saias tem 7.000 lábios, é sifilítica, lubrificada, uma máquina antiga com pernas. A mulher das sete saias tem cabelo de gerânios, costelas de gérberas, olhos de azinhavre, beijos de lima. É digital, transcendente, asmática, tem seios de vidro. A mulher das sete saias é toda holofótica, tem veias de fios de cobre, é mãe de todos os gatos da cidade, trepa com os sofistas, escafandristas e presidiários, trepa com os garis, cata estrelas nos caminhões de lixo e o Lincoln nos galhos secos caído. Trepa lá em cima, dômina do universo, antiquíssima, turbinada de amortecedores, é diáfana, estúpida, mora na caverna aristotélica. A mulher das sete saias é telúrica, astronômica, incendiária, nem sabe que existe para dentro. Poesia de tirar o fôlego, viu? Que coisa Obrigada. boa. Eu vi que você recebeu uma homenagem, né? Estava marcado para vir para a mesa que a gente teve aqui, que foi para falar da importância da literatura contemporânea nas escolas. E aí a gente conversou com a Aranda, com o Marcos, então eu queria que você dividisse com a gente essa homenagem que você recebeu e depois falasse um pouco sobre o tema que você vinha debater aqui com a Iranda, a importância da literatura contemporânea nas escolas. Na verdade, eu levei autores para serem homenageados. Aí eu levei Cida Pedrosa. Cida Pedrosa, gente, ela que fez a apresentação desse livro, não é? Ela ganhou o Prêmio Jabuti. É uma pernambucana, é uma brasileira ganhando o maior prêmio do Brasil, Cida Pedrosa. E eu tive a graça dela fazer a apresentação de Os Dedos das Santas. Tive a graça de receber dela um depoimento lindíssimo sobre Os Dedos das Santas. Venho recebendo críticas maravilhosas dos dois livros, né? Então, fico muito, muito feliz por isso, porque é uma vida dedicada à literatura. Não há nada que eu faça, não há um passo que eu dê, não há nada que eu esteja assistindo, ouvindo, observando, que não seja para a literatura. A literatura é a minha vida, o motivo da minha existência é a literatura. E eu tenho um projeto
Na escola pública em que eu trabalho, eu sou professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. A minha escola fica em Recife, em um bairro chamado Linha do Tiro. Todo mundo tem medo. Tu trabalha em Linha do Tiro? Eu digo trabalho. E os meus meninos de periferia, de uma situação tão difícil, como da que eu vim, que eu também venho da escola pública, só que com o privilégio de ser branca. No meu ensino fundamental, na minha sala, tinha eu e mais duas crianças brancas. E sempre, mesmo sendo criança, eu percebia que eu era melhor tratada. Mesmo a classe social sendo a mesma, a gente ali de escola pública, as pessoas tinham um trato melhor comigo do que com as crianças pretas, né? E eu sempre observei isso, sempre fui observadora do mundo. Meu marido é um homem preto, minhas crianças são filhos, né, dessa mistura tão bonita que é o nosso Brasil colonizado, que a pele é branca, mas a gente é multi, né, gente? Então, eu sentia que dentro da escola pública, mesmo com essa condição social parecida, eu tinha privilégios enquanto pessoa branca. E fui vivendo minha vida na escola pública na maioria do tempo. Hoje, enquanto professora de escola pública, de periferia, de uma condição muito complicada social dos meninos, eu procuro levar para eles arte, literatura da melhor possível, não é? A gente vê os autores pernambucanos contemporâneos. Foi numa dessa que eu levei a Aranda Barbosa. Ela cedeu o livro dela em PDF, os meninos baixaram no celular, gente, uma tela desse tamanho. Mas pense que o menino leu o livro de cabo a rabo, em sala de aula, com apenas um exemplar impresso, os meninos brigando para ler no impresso, que é menos difícil do que no celular, né? Mas lemos Aranda, lemos Cida Pedrosa, lemos Raimundo Carreiro, lemos George Alves, lemos Dostoiévski, lemos Patativa do Assaré, porque o filho do trabalhador de escola pública, ele tem direito de conhecer da literatura universal, dos clássicos da literatura universal aos autores contemporâneos, passando pela literatura de cordel, pelo que é da nossa cultura. Enfim, eu sei que na minha escola tem um movimento muito bonito. Eu tenho um gestor que não me impede de fazer nada, então eu faço lá minhas doidice toda com relação à literatura. Tem o meu projetinho chamado Literatura Viva. Os meninos, depois que leem, eles ainda saem fazendo ramificações com outras áreas artísticas. Tem menino que transforma um texto em música. Teve um menino que depois que leu o livro de Aranda, criou um conto. Outro criou quadrinhos, outros fizeram desenhos, né? Então, a gente vai pegando a literatura e vai dialogando com as outras artes. Quando é um autor pernambucano que a gente tem proximidade, ele aceita ir à escola, ele vai à escola e o estudante de escola pública conhece o autor ao vivo. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei na escola pública para falar de literatura e dos autores, o menino disse: "Oxe, mas não é todo mundo morto? Não já morreu tudinho? Como é que a senhora está dizendo que vai..." Na mente deles era assim. O primeiro escritor que eu levei na escola, meu Deus, foi Raimundo Carreiro, que é um dos autores mais premiados da América Latina, pernambucano, né? Do sertão de Pernambuco, na escola de Linha do Tiro, um dos autores mais premiados da América Latina. E foi uma coisa assim, uma festa. Então, eles já estão acostumados a receber esses artistas, a lidar com a literatura dos clássicos ao contemporâneo. E eu me sinto muito feliz e me sinto muito útil, porque eu venho da escola pública, eu sei como funciona.
Eu sei que tem muito menino ali que, se não for para a escola, tomar o café da manhã, almoçar e lanchar à tarde, não vai ter em casa, né? Então, esse papel da escola pública é fundamental. A gente não vai mudar este país enquanto não investir seriamente em educação, sobretudo a educação pública. Que eu já vi o lado de lá, de escola particular. Eu já fui professora até de menino pequeno, que com 6 anos já conhecia a Europa toda, falava inglês, falava espanhol, com segurança, motorista, babá. E chego na escola pública e tem menino lá que, se não comer na escola, não vai ter o que comer em casa. E como é que eu vou dizer, venha conhecer Dostoiévski e o bucho do menino doendo de fome? Como é que pode isso? Como é que eu posso exigir desse aluno para ele ser um cidadão e um homem completo, com o direito à arte, com o direito ao pão, que vai lutar ali na frente por uma vaga no Enem ou uma vaga de trabalho, com a discrepância tão grande dessa de oportunidade, né? O que eu posso dizer é que nas escolas públicas que eu vejo, trabalho na escola integral, chega comida para os meninos, chega material. Em casa pode ser que ele não tenha nada, e a maioria vem de um contexto de violência e desorganização familiar muito grande, mas eu posso dizer que ali na escola, a maior parte dos professores tenta fazer o máximo possível para entregar a esse estudante uma educação de qualidade. Quando eu boto o meu pé dentro da escola pública, eu já trabalhei para a faculdade, já trabalhei para cursinho, para a escola particular de classe média alta e classe alta. Mas quando eu boto o meu pé dentro da escola pública, eu procuro fazer ainda mais e ainda melhor para tentar suprir um pouquinho daquilo que eles necessitam, gente, que é muito. A gente está precisando de psicólogos nas escolas. Os meninos estão adoecidos, estão ansiosos. No contexto de pandemia, tinha muito menino que trabalhava nesse iFood, esses negócios, entregando comida, com o bucho seco de fome e sentindo o cheiro da comida que ele não vai poder comer, mas que ele tem que entregar para ajudar alguma coisa em casa. Então, um movimento desse, como o seu, aqui, na cidade de Moreno, com gente aqui, cantando e trazendo arte e se importando com isso, em pleno domingo à noite, traz até um pouquinho de esperança para o meu coração, que já está sambado que só. Porque a gente vê o tempo passando e não vê realmente o que estamos necessitando. O estudante está precisando de comida, a família do estudante está precisando de trabalho, eles estão precisando de assistência, estão precisando de assistência psicológica, estão precisando crescer o seu lado humano, que só se dá através da arte, né? A gente tem muitas necessidades, está fazendo, mas ainda falta um bocado. Minha experiência é essa, com literatura e escola pública. Pois é. Por isso que esse ano a gente... fez questão de homenagear um professor que deu 35 anos de sua vida numa sala de aula, se aposentou e não saiu da sala de aula, continua dando aula aqui em um cursinho gratuitamente para que as pessoas possam aprender um pouco mais e buscar uma qualidade de vida melhor. O professor João Pereira está aqui presente, membro também da academia, foi homenageado esse ano na nossa Sexta Felicidade. Você falando da diferença da escola pública e particular, me lembrou um vídeo que está no YouTube do mestre Ariano Suassuna, né? E aí o Ariano conta nesse vídeo que ele foi para uma reunião em São Paulo, e aí ele disse que uma mulher pegou ele, né, e começou a conversar com ele, e disse assim: Ariano, o meu filho fez um trabalho de redação e tirou um 0. E aí eu entendi que a professora não pôde compreender ele, porque meu filho já viajou toda a Europa, e como é que a professora ia entender o que meu filho escreveu, né? E a Ariane disse assim: na hora eu pensei que era a encarnação de Rui Barbosa,
E aí ele disse assim, e ainda ela foi mais ousada. Ela perguntou assim, Arino, você já foi à Disney? Aí ele disse, não, nunca fui não. Aí ele disse que a decepção da mulher. Ela disse assim, no olhar da mulher que eu tive, a decepção que ela teve quando eu disse que não fui à Disney, ele disse, para aquela mulher só existia 2 pessoas no mundo, uma que foi à Disney e quem não foi. Então, é isso, né? E quando a gente encontra uma pessoa como você, que está na sala de aula pública, querendo levar a literatura viva, contemporânea, o professor Marcos aqui também, e que falou essa mesma dificuldade que tem, e graças que você não tem essa resistência na sua escola, né? Que a Iranda falou que tem uma resistência, às vezes, dos gestores para levar autores contemporâneos, e com a justificativa de que não pode, porque não vai cair no Enem. Então, os alunos não vão aprender. Você poderia falar um pouquinho disso? Gente, a literatura vem sendo cada vez mais estagnada do currículo escolar. Isso aí é fato. Eu acabei de fazer novamente concurso para trabalhar, para ser professora efetiva, e só tinha uma questão de literatura. Infelizmente, algumas escolas só estão mais nessa educação tecnicista, né? Porque o estudante de escola pública ele está sendo formado para trabalhar para o grande empresário. Ele está sendo formado para ser mão de obra. Então, para que eu quero uma mão de obra pensante? Para que eu quero uma mão de obra lendo Kafka? Para que eu quero uma mão de obra conhecendo Machado de Assis? Para que eu vou querer isso? Assim, eu vou estar sendo contra a minha hegemonia, contra o meu poder. Então, para mim, é muito claro esse plano dessa formação apenas tecnicista. É aquele cabo que vai trabalhar, bater o ponto, bater o ponto atrasado 2 minutos, vai levar um esporro, no outro dia vai estar mais cedinho batendo ponto. Então, é para formar gente desse tipo, que não pensa, que não vai atuar. O aluno, ele tem direito de ser um trabalhador numa área técnica, se ele quiser. Mas ele tem um direito maior ainda de ter uma formação com a qualidade suficiente para que ele possa escolher se ele quer ser um trabalhador de uma área técnica apenas ou se ele quer ser um pensador, um filósofo, um professor, né? O mundo é tão vasto, a gente não pode, né, tirar esse direito do jovem pensar e de ele escolher o que ele quer fazer da vida. E só quem pode fazer isso é a educação. A escola é um espaço incrível que foi criado, precisa ser valorizado. E se, por acaso, no mundo todo, dissesse, não tem mais disciplina nenhuma, a literatura dava conta do mundo. A literatura é a disciplina mais importante que existe. Desculpa dizer assim, todas as ciências são importantes, mas na literatura, gente, você abarca filosofia, astronomia, matemática, questões existenciais, trabalha idiomas, trabalha tudo com literatura. A literatura, cada livro daquele ali é um universo com um tema que você está trazendo para o seu estudante. E quando eu era estudante, eu estava entediada daquilo que não estava me acrescentando muito por conta dessa formação exacerbadamente tecnicista, feita para o aluno não pensar, eu não ia para a escola e ficava em casa lendo. E amava, e me sentia muito rica e muito contemplada. Então, a educação precisa urgentemente ser repensada, mas eu acho que não está muito nos planos de quem detém poder, não, viu? Infelizmente. Bom, pergunta na plateia? A plateia está aqui, mas é para ouvir mesmo hoje, viu? Então, eu deixo você à vontade para falar suas considerações finais. E é claro que eu vou pedir mais um poema, e aí você encerra. Ô, minha gente, eu agradeço tanto. Eu estou me sentindo tão honrada, porque tem o pessoal aqui do coral, aí eu, eita, meu Deus, um bocado de artista, não é? Tem a ex-reitora da Universidade Rural, hoje eu sou discente do mestrado em Ciências da Linguagem.
Então, assim, tudo que eu mais prezo e mais admiro está representado em vocês, não é? E como eu estou no rabinho da fila da programação, eu imaginei, eita, não vai ter praticamente ninguém, só minhas meninas, você que é importantíssimo, mas fiquei com a plateia mais nobre que poderia ter, não é? Então, sou muito grata por isso. Vou ler um poema só de um trechinho, porque eu já perturbei muito com vocês. Deixa eu ver o menorzinho que tiver, que é uma metralhadora de poema. Deixa eu ver um bem curtinho aqui. Pronto, essa aqui eu fiz em homenagem à minha cidade de coração também. Eu sou do Portal do Sertão de Pernambuco, eu sou de Arco Verde, mas eu fiz esse poema singelo para a cidade do Recife, que eu considero a cidade do Recife como fêmea. Todo mundo diz que Recife é homem, para mim Recife é mulher, ela é fêmea, grávida de peixes e caranguejos e rios. Então, a minha Recife é fêmea. E tem um poema para Recife que se chama Virgínia. Quando Recife estiver coberta de mangue, grávida apenas dos bichos e da vegetação, e quando todos que andavam apressados não passarem de ossos e metais na umidade, restará a linha que une e separa o mar e o mangue. E ali, bem ali, estará pairando o frevo número 2, se despedindo do povo e saudando os caranguejos. Obrigada demais, viu? Então pronto, quem quiser autógrafo, a autora vai ficar disponível. Quem quiser tirar foto, hoje está grátis.